gente! Bora bater um papo hoje, saber se a gente pode viver ou não de terapia. Tô mandando convite aqui pra galera. Boa tarde, tô mandando aqui pro pessoal que me segue. Vamos conversar, chamar o pessoal aqui. Convidando essa galera. A gente falou hoje de terapias. E aí, pessoal, dá ou não para viver de terapias, hein? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês, se dá ou não para viver. Olá, boa tarde, pessoal. Tô mandando aqui pra galera vir assistir. Na tela de vocês embaixo tem uma setinha, parece um aviãozinho. Manda aí pro pessoal que você sente para ouvir aqui o nosso bate-papo de hoje. Tô mandando aqui pra galera. Essa música é um mantra de Ganesha, de prosperidade. Deixa eu mandar aqui pra galera. Convidando o pessoal aqui. Tem bastante gente aqui hoje pra gente bater um papo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Acho que eu já convidei todo mundo aqui. Olá, boa tarde, Carmen, boa tarde. Bom, pessoal, e aí? Trouxe algumas anotações, algumas dicas. Dá pra gente viver ou não de terapia, hein? Vou fechar aqui a música, o som, pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, né? Trouxe aqui minha colinha. Andei perdendo algumas lives aí, e aí, sem a colinha, como que a gente refaz? Então, eu faço o meu cronograma pra gente bater um papo aqui. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Pessoal aqui acompanhando a gente. Bom, vamos lá, né? O tema de hoje é: fiz um curso, né, para ser terapeuta e eu posso viver de terapias? E eu quero ouvir um pouquinho aí de vocês, né, da experiência de vocês que estão aqui, dá ou não para viver de terapias? Eu fiz até uma pesquisa, tá? De ontem para hoje, não sei se ainda tá aí no Stories. Se você não respondeu, responde, né? Se você já pensou em desistir de seguir essa carreira e o porquê, né, você pensou. E eu tive aqui algumas interações, estou aqui com algumas perguntas também. E o que acontece, né, gente? No começo, né, tudo que nasce é um desafio na nossa vida, né? Porque a gente não conhece ainda aquilo por completo, aquela jornada por completo. Isso inclui filho, inclui projetos, negócios, né? A gente está num período ali de adaptação das coisas. E quando a gente migra, né, de carreira, a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, só que as coisas têm o tempo de acontecer. Para quem estudar um pouquinho lá no Sebrae, né, o planejamento do negócio, a estratégia do negócio, o nascimento do negócio, ele tem um tempo de crescimento, né? Inclusive, se a gente for adquirir hoje uma franquia, por exemplo, ela tem um tempo para começar a dar o retorno, né? Por isso que essas franquias, elas têm um treinamento, tem todo um processo e um tempo para aquele negócio começar a dar retorno. E às vezes a gente faz um curso e na ânsia das coisas acontecerem do dia para a noite, a gente larga o nosso trabalho e se joga, né, no nosso sonho. É bacana, porque a gente foca. Mas aquele negócio, ele tem um tempo para dar um retorno, né? Tem um tempo para estruturar, para a gente começar a ter o retorno desse negócio.
Eu comecei a atender no final de 2017, né, em setembro de 2017, e eu tinha decidido ser terapeuta no final de 2016. Então eu comecei a fazer o curso, né, os cursos que eu entendi que seriam importantes para começar. E quando foi em janeiro, fevereiro de 2017, eu decidi ser terapeuta e comecei a atender oficialmente em setembro de 2017. Então foram 9 meses, o tempo ali para gestar aquilo em mim, para eu fazer alguns cursos para começar. Mas quando eu comecei, eu não me prendi em mais um curso para começar, eu comecei logo de vez, né? Porque às vezes a gente começa, faz um curso, eu vou esperar mais um para começar, eu vou esperar outro, e aí fica, né, nesse movimento, esperando as coisas acontecerem. Só que a gente precisa começar, né, a sentir essas coisas acontecendo primeiro dentro da gente, tá? Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui a luz, que tá fazendo muita sombra. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui, fazendo reflexo aqui no meu óculos, né? Acho que agora deu uma melhorada aqui. Voltei. Então agora tô fazendo menos reflexo, fica melhor, porque eu fico vendo a minha imagem e me perco aqui, né? E eu quero ouvir um pouquinho de vocês aqui, quem tá aqui comigo, os desafios que vocês enfrentaram, tá? Pra eu trazer aqui pra realidade, pra gente bater um papo mesmo, pra gente entender que é possível sim viver de terapia, gente. Tem gente que eu atendo que fala que tem medo de agenda cheia, né? E as pessoas pensam que uma agenda cheia é atender das 8 às 18, um cliente atrás do outro. E não é isso, né? Terapia não é linha de produção. Terapia é eu fazer uma agenda saudável, tanto para os meus consultantes quanto para mim, né? E eu já falei disso aqui em algumas lives. E isso ser sustentável a longo prazo, tanto para mim quanto para o meu consultante, né? Então, por exemplo, como que funciona bem para mim, tá? A minha agenda, ela tem um X de atendimento por semana, e para mim o meu saudável é atender de 3, no máximo, estourando 5 clientes por dia, tá? E eu falo 5 quando eu tenho algum encaixe que eu consigo colocar, mas a média é de 3 ou 4 por dia, porque é o meu ideal. E a cada atendimento eu coloco 30 minutos de espaçamento, por quê? Porque às vezes passa um pouquinho, uns 10 minutos de um atendimento para o outro. Entre um atendimento e outro, eu quero sair para tomar uma água, para usar o banheiro, né? Para trabalhar as energias da sala, por mais que eu esteja atendendo online, eu quero ter um tempo ali para atender o próximo cliente online, então que a sala lá eu faço a limpeza energética do ambiente para receber o próximo cliente de forma online, né? Para a gente não ter essa mistura de energias, para eu conseguir me restabelecer, zerar ali, entrar no vazio de novo, para receber o próximo cliente com a mesma qualidade que eu atendi o primeiro, né? E como é que funciona hoje para mim? Eu tenho 2 dias da semana que eu atendo à tarde e 2 dias da semana que eu atendo de manhã, tá? Isso é o que funciona muito bem para mim hoje. E de quinta-feira, normalmente, eu não atendo, porque é o dia destinado para a espiritualidade, tá? Então, sim, eu digo para vocês hoje com toda certeza que é possível sim viver de terapia, tá? Eu fiz até um remix, tá aqui no meu feed, com um vídeo da Tamires, que ela tinha feito, um Reels, né? Que ela fez uma pesquisa perguntando ali quanto que você idealiza, o quanto que você imagina que você pode ter ali um faturamento, né, mensal de terapias. E eu sugiro que vocês vejam, porque no vídeo eu fiz um cálculozinho básico. E eu quero perguntar para vocês aqui que tá comigo, quanto que vocês acreditam que vocês podem ganhar por mês com terapias? A gente vai fazer conta aqui pra gente ver que é possível. E eu só consegui enxergar que isso é possível porque quando eu decidi atender, ser terapeuta, eu fui atrás de uma mentora, que pra mim foi fundamental, é uma pessoa incrível, tá? Ela é psicóloga e ela sentou, e ela é coach também, enfim, ela sentou comigo e falou: Adriana, vamos fazer conta. Você acha que dá ou não dá pra ver de terapia? Na época eu trabalhava no corporativo, tava morrendo de medo de fazer o movimento.
de não conseguir, de não dar certo, de não ter cliente. E aí quando a gente sentou para fazer conta, aquilo me deu um alívio por dentro. E o bacana é que quando a gente começa a atender ainda, trabalhando no corporativo, no outro trabalho nosso, enfim, todo aquele dinheiro que a gente recebe com as terapias entra como uma grana extra. Isso dá um super gás na gente, a gente pode destinar aquele dinheiro para fazer ali um fundo reserva, para ajudar a engordar o nosso fundo reserva, pagar um curso que a gente estava querendo fazer e ainda não tinha conseguido fazer. Então, a gente começar a fazer um movimento antes de sair do nosso trabalho que a gente entende como seguro, né? E quando eu falo seguro é porque não existe essa segurança na nossa vida, e esses últimos 16 meses trouxe pra gente essa clareza, né? Então, antes da gente fazer esse movimento, a gente tem a oportunidade de começar a atender e olhando as entradas nesses atendimentos como um fundo reserva, como uma grana extra, tá? Bom, boa tarde aqui a Flávia, a Mônica, Guilherme, Carmen. Boa tarde vocês que estão me ouvindo aqui, a Leonice, boa tarde para vocês. E eu quero ouvir aqui de vocês. Manda aqui para mim nos comentários o que vocês conseguem perceber que vocês podem ter de faturamento mensal com as terapias. Se vocês já pensaram em estruturar a sua agenda. Eu atendo muitos terapeutas, gente, e eu percebo que um dos pontos que travam ali a entrada de cliente para esses terapeutas é porque eles não têm uma agenda estruturada. Eles deixam soltos, né? Solto o horário. A hora que a pessoa aparece, eu tô sempre disponível. E é legal a gente estar disponível, mas também é importante a gente ter uma organização, uma disciplina e uma estrutura de quais horários, né, e dias da semana eu tô disponível para fazer aquele atendimento. Para quê? Para emanar essa informação para o universo e essas pessoas virem passar com a gente. Quando eu comecei a atender, eu nunca imaginei que eu ia conseguir atender, sei lá, 10 da manhã. Eu tava ainda com aquela visão do mundo corporativo, das 8 às 18. Então eu abri a agenda esse horário e falei, gente, mas será que vai vir cliente esse horário? Gente, vem. Eu tô com a minha agenda completa. Então os clientes vêm, eles procuram, os clientes que têm a nossa frequência, que tá ali, né, na nossa energia, eles vêm nos horários disponíveis. E eu pergunto para você, você já estruturou essa agenda? Você já determinou quais são os dias da semana e horários da semana que você vai atender? Então, primeira dica, precisa sim determinar dias e horários da semana que você vai atender. Eu conheci uma vez uma pessoa, ela era psicóloga também, a gente fazia curso num lugar, um curso de uma técnica energética, e ela estava fazendo esse estudo para ela, né, para a questão pessoal dela, e ela falou que quando ela, né, pegou o diploma dela e resolveu montar a clínica dela de psicologia, né, ela alugou uma sala que ela dividia com uma outra psicóloga e, na verdade, eram 2 salas. E ela determinou os dias da semana que ela ia atender, os horários que ela ia atender, e todo dia, mesmo sem ter, no caso dela, pacientes, né, mas no nosso caso de terapeuta, clientes ou constantes, ela estava disponível ali dentro da sala dela de atendimento, trabalhando a energia dela para aqueles pacientes chegarem até ela. Então ela estava ali disponível naquele dia, naquele horário para atender, mesmo sem ter as pessoas para atender no início. E ela falou que com o tempo as pessoas começaram a ir até lá, procurar ela, e a agenda dela, ela conseguiu ficar com a agenda completa. E a pessoa que ela dividia o mesmo espaço, a sala ao lado, reclamava porque não tinha pessoas para ela atender, só que ela ficava na casa dela no horário que ela estava pensando em atender, ela não estava ali trabalhando aquela energia daquele ambiente, tá? Então é importante vocês começarem a mentalizar a agenda de vocês sendo completa, as pessoas procurando vocês para esses atendimentos. Isso é importante e fundamental, gente, tá? É estar disponível para aquele serviço, para aquele trabalho naquele horário. Então, marcar a hora que a pessoa tá ali, né? Só posso tal horário. Ok, é bacana a gente coincidir, né, com o horário do nosso constante.
Mas também é importante a gente ter um horário nosso, uma disciplina nossa. Não é atender um cliente, sei lá, eu aluguei sala em algum lugar que tem uma distância X da minha casa, eu preciso pegar condução, às vezes eu preciso ficar tantas horas fora, né? Então eu atendo um cliente hoje, que é quarta, e eu atendo nesse mesmo lugar um outro cliente na sexta. Então é legal eu concentrar no mesmo dia esses atendimentos para quê? Para otimizar tempo, diminuir custo de condução, diminuir custo de alimentação. Então tudo isso é importante, gente, tá? Então eu pergunto para vocês já determinaram na sua agenda dia e horário disponível para atendimento? Para mim, o que funcionou muito bem, tá? Eu sou uma pessoa extremamente mental e eu tenho uma necessidade em algumas esferas hoje da minha vida, antes era em todas, tá? Ter um controle, tá? Então isso para mim era muito importante. Nessa época que o controle era muito forte, também era desafiador o cliente vir. Então eu perdia não, tá? Eu dedicava, investia muito tempo em responder ali e agendar direto ali tete a tete no WhatsApp o cliente. E aí uma pessoa uma vez me falou: Adriana, tem um agendamento online. E eu hoje utilizo o Calendly. Então as pessoas que querem agendar comigo, né? Porque antes a pessoa me perguntava, falava: que dia que você tem disponível? Tal, esse dia eu não posso, esse horário eu não posso, tem um dia tal. Então hoje o Calendly ele fica disponível com os horários e dias que tem ali disponível. A pessoa me pergunta de horário, eu passo o link da agenda, a pessoa agenda de acordo com a disponibilidade dela e com a disponibilidade que tem lá na minha agenda. Ela já olha, né? Eu recebo esse aviso no meu Google Agenda e já sei que aquele dia, aquele horário, tem uma pessoa para eu atender. Mas Adriane, se não tiver se esse horário estiver vago, eu estou aqui na minha sala de atendimento disponível para atender, porque eu sei que semana que vem esse horário vai estar preenchido. Então, eu dificilmente tenho horário disponível para atendimento, gente. Dificilmente, tá? Se vocês forem olhar, link da minha agenda, tem algum lugar aí, em algum vídeo que eu postei, né? Se vocês quiserem, eu posso passar para vocês. E, enfim, acho que esse mês eu tenho uma sexta-feira com um horário disponível, porque eu dei alta para uma pessoa sexta-feira passada. Mas eu tenho certeza que logo esse horário vai ser preenchido, tá? Eu acho que é o único horário que eu tenho disponível. Então, assim, também automatizar alguns processos é importante. Eu entendo que para quem não tem uma sala fixa pode ser desafiador, mas muitos de nós estamos atendendo online, de casa, né? Então, pensem nisso, destinar dia e horário para atendimento e automatizar essa agenda. Fica mais profissional e você não fica ali dedicando tanta energia para achar um horário para o seu consultante. Olha, minha agenda é essa, os horários disponíveis são esses. E o único hoje que eu agendo ali tete a tete no WhatsApp é constelação, que eu facilito constelação de quarta às 19 horas, aí a pessoa agenda direto comigo, tá? Então, por exemplo, para agendar a constelação eu só tenho para setembro, para esse mês já horário todos fechados, né? Então, pensem em automatizar também a agenda de vocês. No Calendly eles têm um módulo gratuito, que vocês têm acesso a uma agenda, mas como eu tenho uma segunda agenda, que é a agenda da mentoria, então eu tenho duas agendas separadas. Aí eu pago lá o valor por mês, que se eu não me engano é $9, tá? Então um valor meio salgadinho, porque o dólar tá alto. Mas enfim, é necessário nesse momento, porque eu tenho ali a agenda da mentoria, tá? Que eu também presto mentoria pro terapeuta. Bom, deixa eu ver aqui o que o Guilherme colocou aqui. Sim, a primeira linguagem é a nossa energia. Estruturar é importante. Atualmente tenho essa percepção. Ótimo, Guilherme. Parabéns, incrível. Então a gente precisa se perceber, né? Quais são as travas que impedem do cliente chegar até mim? Será que eu não me sinto merecedor de ter um negócio próprio? Será que eu tenho uma crença de que eu preciso estudar mais e eu não estou pronto e aí o cliente não chega? Será que eu estou me colocando disponível naqueles horários e dias determinados realmente para esse cliente vir, para essa galera chegar para passar comigo? Então tem todos esses pontos que são importantes e fundamentais. Eu digo para vocês, é sim possível viver de terapia, é possível a gente ter entrada de terapia. Gente, vamos fazer uma conta básica, tá? E aí pega papel e caneta.
Eu vou até abrir minha calculadora aqui pra gente não errar na conta, tá? Que a minha mentora fez comigo nos primeiros atendimentos que eu fiz com ela, tá? Que ela me prestou. Bom, um atendimento saudável é de 50 minutos, no máximo 1h10, 1h20, dependendo da técnica que eu aplico. E se o cliente entrou ali em processo, no finalzinho do atendimento, eu precisei acolher ele ali, tá? Então, vamos chutar de 50 minutos a 1h20. Bom, vamos considerar, tá, um valor médio para quem está iniciando hoje. Esse valor não está escrito em pedra. Estou olhando aqui o valor que a galera que está começando agora tem praticado aí no mercado, tá? Um valor em torno de 100 a 80 reais, tá? Por atendimento. Vamos supor que essa pessoa cobra 100 reais por atendimento, tá? E esse valor tá bem abaixo, tá, gente? É pra galera que tá começando agora, pessoal que tá atendendo mais tempo, cobra um outro valor, né? Enfim, 150, 140, 200, enfim, é de acordo com cada terapeuta, tá certo? Então, vamos supor que essa pessoa cobra 100 reais por atendimento. Vamos descontar os custos, sei lá, do incenso, do transporte, enfim, tá? E essa pessoa determinou que vai atender 4 pessoas por dia. Então, vamos dizer que ela tira livre, líquido, 80 reais por atendimento, vezes 4 atendimentos, certo? São 320 reais por dia, tá? Que essa pessoa fatura líquido. Tô fazendo uma conta assim bem por baixo, tá? Eu não sei se você é terapeuta corporal, se você for terapeuta corporal, tem que calcular aí os custos que você tem com material como óleo, luva, máscara, e aí segue, tá? Aluguel de sala, tudo isso você precisa calcular. Você precisa ter muito claro o quanto que você, né, tem de custo fixo, tá? Ali naquele atendimento, transporte, alimentação, material que você utiliza, tá? Mais uma média de quanto você quer ganhar por hora. Eu tô chutando aqui uma pessoa que atende, sei lá, online, ou uma pessoa que não tem tantos custos com material. Então, ela cobra 100 reais e tira líquido 80. Então, são 320 reais por dia. Essa pessoa trabalhando 5 dias na semana, fazendo 4 atendimentos, que dá mais ou menos umas 6 horas e meia de atendimento, se a gente for jogar lá os 30 minutinhos de pausa, tô olhando esse formato, tá? Se a pessoa for direto, então é 5 horas de trabalho por dia. Por semana, essa pessoa fatura R$ 1.600, tá? Então, a gente tá falando de 4 atendimentos por dia, né? 4 vezes 5 dá 20 atendimentos por dia, gente. Dá ou não dá pra ver de terapia? Se a gente for considerar R$ 1.600, tá? Por semana, 4 semanas, são R$ 6.400 por mês. Então, assim, né? E aí vocês me perguntam, como que eu faço para conseguir esses clientes, esses 20 clientes fixos, né? Por semana. Gente, quem é psicanalista, por exemplo, a gente tem um produto ótimo nas mãos. Por quê? Porque a psicanálise, normalmente, ela é semanal, no máximo quinzenal, em casos assim que a pessoa já tá né, ele já consegue caminhar sozinho, e aí a gente tá olhando ali outras possibilidades dele de tratamento, ou aquela pessoa que não pode investir semanalmente na psicanálise, a gente entra no acordo a cada 15 dias, mas o ideal é semanalmente, porque a gente tem conteúdo ali do inconsciente semanalmente. Eu passo semanalmente com a minha psicanalista e toda semana eu tenho conteúdo ali para trabalhar com ela. Então não é possível, né, que a pessoa não tenha, tá? E não é para prender clientes, tá? Ele tem o ciclo dele. Se você sentir que o cliente, ele já sente que finalizou o processo dele com você, né? Ou você mesmo sente, você pode encaminhar esse cliente para um outro profissional. Então, às vezes a pessoa tá tratando comigo outras questões e aí chega um momento que eu sinto que ela precisa, sei lá, por exemplo, eu até indiquei hoje para uma constante minha do Amor Sistêmico, que é um programa da Lorene, tá? Então,
A gente conversou, pontuei uma questão que ela precisa olhar, que ela já ia olhar com a homeopata dela, que era pra gente tratar em conjunto, e ela tá correndo, deixei isso muito claro. Falei, mas nesse momento que você tá trabalhando questão de relacionamento, além de trabalhar comigo, se você sentir, fazer um amor sistêmico e a gente retorna nos seus atendimentos, tá? Por quê? Realmente porque às vezes o tratamento a gente precisa soltar um pouquinho para a pessoa voltar. Então, a psicanálise é um produto que a gente pode ter atendimento semanal ali com aquela pessoa. É um produto de entrada recorrente que eu chamo. Mas, Adriana, eu não sou psicanalista. Você pode desenvolver um método de atendimento, um método de tratamento para ter aquela pessoa ali passando com você semanalmente. Então, tem muita gente que me segue que é humanoterapeuta. O humanoterapeuta, a Andresa dá o método completo para vocês seguirem, né? Começando pela mesa quantiônica, que faz avaliação, e depois tem as técnicas que são aplicadas lá de acordo com o método que a Andresa traz, né? O curso dela é estruturado nesse método. Então, normalmente ali o humanoterapeuta, você tem tantas sessões de tal técnica, tantas sessões de tal técnica, tantas sessões de tal técnica. Você tem um método ali de atendimento. Eu tenho inteligência emocional pela SBA, tá? Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Eu tenho um programa aqui de inteligência emocional de 12 atendimentos. Eu não consigo seguir o método humanoterapeuta, não consigo seguir o método SBA, mas quando o pessoal vem para tratar comigo na energética, eu monto um tratamento personalizado para aquela pessoa. Então, dentro daquele contexto, pode cair uma pena aqui na minha sala, gente, não assusta com barulho. Caiu meu tambor. Ele tava meio mal posicionado ali, enfim, caiu. Mas vamos continuar. Então, a pessoa me procura para fazer um tratamento energético. Eu fiz uma planilha no Excel que eu coloco as técnicas que eu trabalho e eu pendulo e vejo quantas sessões é ali, né? E se a pessoa vai passar comigo semanalmente ou quinzenalmente, tá? Porque dependendo da técnica a gente tem um tempinho ali para a pessoa conseguir ali digerir aquela questão e voltar ali na próxima semana ou daqui 15 dias. Então eu olho, por exemplo, a Maria, né? Um exemplo, um nome aqui fictício. Ela precisa de tantas sessões de inteligência emocional, tantas sessões do Barras, né? Então, quando eu atendo presencial e às vezes a pessoa precisa de Barras, a gente faz o Barras, precisa de regressão, né? Tantas regressões. Normalmente, quando vem regressão, normalmente é uma das últimas técnicas que eu aplico, porque a gente tem todo um processo antes. Eu preciso aplicar tal técnica do humanoterapeuta, tal técnica do humanoterapeuta. Eu sigo aquele tratamento ali com a pessoa, tá? Precisa constelar ali. Se a constelação é individual, com bonequinhos, e a pessoa tem um tratamento ali comigo, eu cobro ali a hora de atendimento. Se a pessoa precisa fazer em grupo, eu cobro a constelação em grupo, por fora isso, né? Então, tudo isso eu já acerto com aquele consultante. Então, é importante o terapeuta ter um método de atendimento, se ele vai seguir o método, tá? Do curso que ele fez. Tem várias formações em terapias aí que traz o método prontinho para vocês. Mas eu não quero seguir o método. Eu tenho também o Reiki, eu tenho, magia divina, tenho Magnify Healing, tenho, enfim, X técnicas, tenho Theta Healing. Gente, coloca numa planilha do Excel todas as técnicas que vocês trabalham, né? A maioria dos terapeutas utilizam pêndulo, mesa de radiestesia, mesa radiônica, pendula, tá? Só que eu, particularmente, atendi a pessoa, 4 vezes. E a pessoa, lá no tratamento, saiu que ela tinha que passar comigo 10 vezes. No meio do tratamento, eu reavalio a situação dela, tá? Na mesa. E a gente vê se continua o trajeto ou se a gente vai mudar. Por quê? Porque 4 sessões mexe muito naquela pessoa, tá? E aí a gente reavalia e vê quais técnicas ali, às vezes, no começo saíram 30 apometrias, por exemplo. Ela tratou, passou em 3 sessões ali comigo, caiu para 10 apometrias, por exemplo. Então, eu sempre reavalio aquilo, eu acho muito legal, até para ver como que tá o andamento da pessoa
naquele processo, tá? Então, é possível sim atender 20 pessoas por semana, de forma com qualidade ali, tá? Você tendo tempo para almoçar tranquilo, você tendo tempo para fazer suas coisas tranquilo, seus cursos tranquilos, enfim, tá? E como que eu consigo esses 20 clientes? Vou deixar dicas aqui para vocês, papel e caneta, anota aí, tá? Se você tem técnicas que você consegue aplicar em grupo, você pode fazer workshops em grupo, tá? E eu vou deixar aqui, vou falar de novo, que eu já falei isso em outra live, tá? Por exemplo, eu também sou consteladora, tá? Facilito constelação. E eu constelo online em grupo. Então, como que eu faço isso? Eu tenho semanalmente uma pessoa que contrata a constelação comigo, tá? É um cliente pagante. E eu preciso de representantes ali naquela constelação, tá? Para representar ali as dinâmicas que vem na constelação. Por enquanto, eu tenho feito a seguinte forma, tá? E resolvendo isso dentro de mim. O valor de investimento daquela constelação dos representantes entra como se fosse estratégia de marketing. Então, as pessoas assistem a constelação, conhecem o meu trabalho, né? E acaba fechando lá na frente uma nova constelação. Então, é investimento. Porém, eu tenho revisto isso, porque tem muita gente que me procura, chega na hora, a pessoa não aparece. Então, eu tenho pensado aí em cobrar valores simbólicos, para a pessoa criar um compromisso com ela, né? Para ela participar aí da constelação, tá? Eu tenho pensado, avaliado muito isso, porém ainda nada concreto, mas é uma nova estratégia de negócio que eu tô pensando. Até agora, até esse momento, a constelação que tem hoje. Então, eu tenho um constelado, tenho pessoas que vão assistir sem valor de investimento. Por quê? Porque essas pessoas vão conhecer meu trabalho e às vezes elas não fecham, mas elas indicam para outras pessoas. Isso tem dado muito certo, tá? Então, se você tem Círculo da Vida, se você tem constelação, ou desenvolve, sei lá, um bate-papo em cima de uma leitura, um clube do livro, uma discussão de caso de por exemplo, de um filme, enfim, um reiki coletivo online, ou agora que a gente está voltando aqui em São Paulo, voltando nos presenciais, um workshop ali, uma apresentação, pegando um tema para explanar com as pessoas, presencial, online. Você convida essas pessoas, ela vai conhecer o seu trabalho e aí você fala um pouquinho do seu trabalho, da sua agenda, para essas pessoas virarem consultantes ou indicar você o seu trabalho para pessoas que virem os seus consultantes, tá? Outra opção para vir consultantes, tá? Que também me traz bastante pessoas para passar comigo. Eu sou maga iniciadora da magia divina, tá? Então, eu ministro o curso de magia divina aqui no espaço. E tem muito terapeuta que tem buscado o curso de magia divina e vem fazer aqui comigo, até porque eu sigo bastante, né? Eu nos exemplos eu trago muito vivência ali de atendimento, né? De processos ali que eu trago como exemplo. Então, os terapeutas, eles acabam me procurando para fazer o curso comigo. Alguns desses terapeutas viram meus consultantes, né? E às vezes até o contrário, às vezes a pessoa passa comigo, tá? Como ou na psicanálise, ou enfim, nas técnicas energéticas. Normalmente é a galera dos energéticos, né? Que gosta de fazer um curso de magia divina. E aí ele acaba virando meu aluno. Então, são dinâmicas, estratégias que vocês podem desenvolver para trazer o cliente para passar com vocês, certo? Vou dar uma olhada aqui o que veio. Oi, Renan! Boa tarde, quanto tempo? Deixa eu ver aqui. Cobra, Adri. Eu acabava não cobrando no círculo, depois comecei a cobrar o valor simbólico, ninguém desmarcou. Valeu a dica. Eu tenho pensado nisso justamente porque às vezes a pessoa, né, como que eu faço a estratégia? Eu mando segundo de manhã o card, falo, gente, responde aqui pra mim, eu quero. Aí eu crio uma lista, porque eu não dou conta de administrar grupo, não dou mais conta, administro grupo só dos alunos que fazem aula comigo. E olhe lá,
né? É o que eu consigo por hoje. É o que eu dou conta. Então, o pessoal da constelação, eu crio uma lista de transmissão, peço para essas pessoas que responderam, eu quero salvar o meu número lá, senão ele não vai receber o link da sala. E aí, no dia da constelação, antes, né, no próprio dia eu já passo o link da sala, falando, ó, o link da sala, constelação dia tal, tal, tal. E aí, no dia eu mando uma lembrança de novo, né, um lembrete. Falo, ó, gente, daqui 5 minutos estou na sala, daqui 10 minutos, ou à tarde tem constelação, enfim. Isso aí depende do dia, como é que tá aqui as coisas também, né? E aí, às vezes, chega na hora da constelação, falta 4, 5. E aí, tirou a oportunidade daquele que eu falei que não tinha mais vaga, né? E, às vezes, aquele precisava tanto quanto esse que não veio. A gente sabe que desistências acontecem, contratempos acontecem, mas tira a oportunidade daquele que quer vir, quer se tratar, quer participar do processo. E na constelação que eu facilito, no final eu faço uma terapia em grupo, né? Eu peço para as pessoas refletirem sobre aquela dinâmica que representou para elas, né? Não dando um feedback ali para quem foi constelado, mas o que representou na vida delas, o que entrou em ressonância com elas. Então, é um tratamento também, né? Quando a gente fala de terapia, é um trabalho, é um serviço prestado, então precisa ter um valor de troca. Dentro de mim, esse valor de troca entra como estratégia de marketing, mas isso tem que estar muito bem resolvido dentro de você, senão o que acontece? O terapeuta entra numa frequência de escassez. Ele se pega prestando atendimento no WhatsApp gratuito, né? E isso pode impactar muito a agenda dele. Mas, Adriana, você tá falando que a gente não pode, às vezes aquele que precisa... Gente, eu tenho alguns recursos, tá? De quando alguma pessoa me procura e tá em dor, precisando de alguma coisa... Como eu sou maga da magia divina, eu tô sempre com magia aberta e eu sempre falo, vou enviar uma limpeza para você. E é exatamente o que eu faço, eu envio uma limpeza para aquela pessoa, tá? Para aquela pessoa se perceber melhor, conseguir achar o terapeuta que melhor se adequar para ela, conseguir achar os caminhos delas. Quando eu não tenho agenda, eu indico pelo menos uns 2 terapeutas de confiança que eu conheço, tá? Que eu conheço o trabalho, que eu confio. Então, eu não deixo aquela pessoa sem aqueles cuidados. Adriana, tô sem condições de pagar. Também indico terapeutas que estão cobrando valor simbólico, tá? Para aquela pessoa passar. Mas terapia, a gente precisa pagar, nem que se for R$1, porque senão a gente não tem o retorno esperado, gente. A gente precisa valorizar a terapia e a gente precisa valorizar ela primeiro dentro da gente. Se eu sou terapeuta e eu tenho dó de pagar para um outro terapeuta a terapia, o que vai acontecer com a minha agenda? O que vai acontecer com meus recebimentos, tá? Ele entra numa escassez. Então, essa questão, ai, mas coitado, fulano não pode pagar. Eu já fiz isso no começo, gente. Eu já passei por isso. E olha, por experiência própria, a pessoa não evoluía, ela não aderia na terapia, não era proveitoso para a pessoa, era frustrante para mim como terapeuta. E isso começou a impactar no meu financeiro e na minha agenda, tá? Então, quando eu percebo que a pessoa muitas vezes não tem condições de investir no valor que eu cobro no pacote de terapia, eu falo, eu tenho curso de magia divina, que é uma ferramenta energética que pode te ajudar você ali naquele processo. Você vai estar ali semanalmente comigo 2 horas. Vou dar várias dicas para você, a gente vai fazer exercício prático em aula. Durante as aulas a gente vai trabalhando ali, a própria energia da egrégora vai trabalhando ali no nosso interior. O investimento daquela pessoa é R$110 por mês, por exemplo. É diferente do valor que eu cobro no pacote. Mas eu não deixo ela sem aquele atendimento. Mas também eu não faço gratuito, justamente para ter essa troca e para a pessoa valorizar aquele atendimento, aquele serviço prestado. E aí eu pergunto para você, terapeuta, o quanto você está valorizando o serviço que você presta, o quanto você tem valorizado o terapeuta que te atende, sendo ela troca ou você pagando. Você tem barganhado, peixe inchado, pedido desconto, né? Eu cresci numa cultura que a gente tinha que pedir desconto de tudo. Isso é bacana? Até a página 2, quando a gente fala de serviço, pode se tornar um tanto quanto agressivo, porque aquela pessoa ela tem um valor da hora que ela cobra, né? Ela tem um custo por trás ali daquela hora.
Então, gente, se eu não posso pagar para um psicanalista ou para um terapeuta que cobra, sei lá, R$ 150 a hora, ou eu vou fazer troca, serviço a serviço, né? Lembrando o equilíbrio do valor, procurar um colega terapeuta que a gente vai fazer essa troca, tá? Eu vou encontrar um terapeuta que está começando a atender. E, gente, não é porque a pessoa tá começando a atender agora que ela é menos preparada do que eu, por exemplo, que tô atendendo mais tempo. Quem começou a atender, ele vai seguir à risca o que ele acabou de aprender. Ele vai estar ali muito focado nos detalhes, né? Se é uma técnica, por exemplo, barras, ele vai fazer certinho aquela... Não que quem tá mais tempo não faça, tá? Ele faz porque ele já aprendeu, já desenvolveu a técnica. Mas quem tá começando, ele vai tomar todo o cuidado de fazer tudo certinho. E aí eu vou passar com esse que me cobra, sei lá, 80, 100 reais, o valor simbólico aqui. Mas é importante quando a gente fala de terapia ter remuneração. Outra dica pra gente conseguir cliente, tá? Cliente pro bono. Não é cliente gratuito, é cliente pro bono. Já falei isso daqui em outra live aqui que tá no feed, tá? O que é esse cliente pro bono? É um cliente estratégico. E aí você determina quantos são, se são 1 ou 2, tá? Ou 3, enfim, lembrando que você não pode estourar a sua agenda. Sua agenda precisa ser para gerar entrada, gerar lucro, tá? E alguém nessa energia de estratégia de marketing que você vai atender, alguém que seja influente, alguém que avalie o seu serviço, que depois no final ele faça uma avaliação de como que foi o processo para ele, como que foi a transformação na vida dele e indique pessoas para você atender, tá? Porque a maior parte das pessoas que eu atendo hoje vem por indicação. Agora já acontece de vir pelo Instagram, mas a maior parte é indicação ou pessoas que me acham no Google, tá? Então, essa questão de indicar é muito forte pro terapeuta, certo? Bom, o que o Guilherme mandou aqui? Investimento, tempo, dinheiro, energia, também tive essa percepção do desconto. Não pedi mais... É verdade, gente, eu aprendi isso com meu marido taurino, tá? Taurino é bem, né? Posso pagar, posso, não posso, então não é pra mim isso. Vou procurar outro ou eu vou me programar financeiramente pra ter esse dinheiro pra eu fazer isso. Então, meu marido traz isso muito forte pra mim, né? Eu cresci muito ouvindo, né? A família pedindo desconto. E ok, e hoje em dia, quando eu vou comprar alguma coisa, eu não peço desconto. Eu avalio nas lojas, hoje ainda bem que temos a web, né, para isso. Pego lá, sei lá, vou comprar um computador. Jogo, que é esse modelo que eu quero, jogo lá no Zoom, no Buscapé, enfim. E aí eu vou achar qual que é o lugar que tem o valor mais adequado. Olho lá no gráficozinho, o menor valor que aquele computador já teve, né? E aí eu falo, esse computador já teve esse valor eu consigo pagar. Coloco lá na própria ferramenta, tem isso do Zoom, do Buscapé, para ele me avisar quando estiver perto daquele valor, para eu poder comprar. Olha que interessante, mas não peço desconto, tá? Ou eu me programo, guardo aquele dinheiro para eu fazer a constelação com o fulano XPTO que cobra, sei lá, R$300 para constelar, R$400 para constelar, tá? Justamente pra gente não entrar nessa linha de escassez, porque quando eu peço desconto, eu tô falando pro universo que eu não posso pagar aquilo, ou que eu tô desvalorizando o trabalho do outro, gente. Então, se a gente quer viver de terapia, se a gente não quer ter o nosso valor contestado, isso precisa estar muito bem resolvido dentro da gente, tá? Eu pouquíssimas vezes tive o valor contestado do que eu cobro, gente. Pouquíssimas vezes. Deixa eu ver o que o Renan colocou aqui. Dri, vou iniciar os trabalhos por aqui. Ótima live, sucesso. Gratidão, Renan. Obrigada por você ter ficado aqui com a gente. E, gente, o nosso bate-papo de hoje foi esse. Então, dica aí, tá? Dei pra vocês como que calcula o valor líquido que vocês querem receber. Para vocês pensarem nas despesas que vocês têm nos atendimentos. Olhar para a agenda de vocês, fixar ali um horário, dia da semana que vocês vão atender de uma forma saudável, para que vocês tenham qualidade de vida, para que vocês tenham hora para fazer uma atividade física, hora para vocês almoçarem, sei lá, com o familiar de vocês, ou almoçar tranquilamente, para vocês conseguirem fazer a terapia de vocês.
Outro ponto importante, terapeuta precisa estar em terapia também. E esse custo, tá, de terapia, esse investimento que o terapeuta faz em terapia para ele entra no custo do atendimento que eu presto. Você sabia? Na minha planilha de custos, as terapias que eu faço, né, a terapia corporal, a psicanálise que eu faço, entra como um custo fixo ali e eu abato, tá, lá do valor que eu cobro do meu cliente. Por quê? Porque a ferramenta dessa empresa que sou eu, né, a terapeuta. Então, a minha saúde emocional, energética, espiritual, mental precisa estar em dia, tá? Para que eu consiga acolher, para que eu consiga prestar um serviço adequado para o meu consultante. Então, essa manutenção entra como custo ali, tá? Saindo do valor bruto que eu cobro do meu cliente, eu tenho um valor líquido. Então, dentro da agenda que eu tenho ali mensal, né? Eu diluo o valor que eu pago para as minhas terapeutas, dentro ali eu tenho um valor que eu recebo líquido dos atendimentos, tá? Então, saber o quanto que a gente quer ganhar por hora e o quanto que a gente tem de custo para manter a nossa integridade ali, física, energética, espiritual, mental e tudo que a gente precisa para atender ali as pessoas. Então, é possível viver de terapia sim, tá? Nos primeiros meses que eu comecei a atender, e olha que minha agenda nem era tão assim, né? Eu já faturava mais do que eu ganhava fixo como coordenadora de operações uma empresa de TI, tá? Então, assim, é possível a gente ganhar bem sim. Tem muitos terapeutas que eu conheço que já tá se desenquadrando da MEI, que se eu não me engano é 81 mil por ano, que dá 6 mil e poucos reais por mês, para ir para uma nova categoria lá de empresa, né? Porque senão a gente é pego lá pela Receita e paga 150% lá de imposto, enfim, já tá saindo do MEI, indo para uma, microempresa, não entendo exatamente quais são as próximas categorias, mas que paga lá um imposto 6% por mês para o governo. Por quê? Porque tá faturando mais de 6 mil reais lá por mês. Quer ver? Acho que 81 mil a MEI por ano, dividido por 12. 6.750 reais por mês. Conheço muito terapeuta assim, tá? Com agenda cheia, qualidade de vida, parando no meio do dia pra fazer um pilates, para almoçar com o filho, enfim, para ter uma vida, qualidade de vida, qualidade de trabalho, manifestar o nosso servir, que foi o que a gente veio fazer aqui. Então, gente, a gente vai falar muito mais profundamente sobre tudo isso que eu trouxe hoje na semana Jornada Profissional Terapeuta, que vai começar dia 23. Nessa edição agora eu trouxe uma equipe comigo, porque sozinho a gente anda mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Eu quero ir cada vez mais longe, eu quero falar cada vez mais com mais terapeutas. Eu acredito muito nas terapias, eu acredito muito nos terapeutas, e eu sei que a gente junto pode fazer um trabalho cada vez maior, atendendo cada vez mais pessoas, acolhendo cada vez mais pessoas. Então eu trouxe essa equipe comigo, que tem Flávia, que você já conhece, né, que ela estava ali comigo na jornada anterior. Ela fala de marketing digital, estratégia digital, ela pega no meu pé porque eu sou bem disciplinada com o Instagram, né, e ela não tá errada, porque é importante, né, meu cartão de visita é minha vitrine. Eu trago aqui a Solange Gomes, que é uma das terapeutas que atende aqui no espaço. Ela é uma terapeuta incrível, terapeuta corporal, agora magniciadora. Ela traz todo o conhecimento da parte energética aí, que ela vai agregar muito na jornada. Lorene Batan, que tem um trabalho incrível focado em mulheres, em relacionamentos. É uma das consteladoras que eu confio muito para fazer um trabalho. Quando eu preciso constelar alguma coisa referente a relacionamento, eu grito: Lorene, me ajuda. Né? Se vocês quiserem seguir elas, eu vou deixar aqui depois o @ delas para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho delas. E Tamires Lima, que é uma das professoras do curso de Psicanálise e Espiritualidade, né? Curso ministrado, idealizado por Márcia Marins, e hoje
é ministrado pelo Espaço Humanidade. Então eu trago um time aí fortíssimo pra gente trazer muito conteúdo aí pra vocês na semana Jornada Profissional Terapeuta, que vai começar dia 23 de agosto. Então já separa papel e caneta, a gente vai trazer muito mais dicas do que eu tô trazendo aqui no Terapeuta em Foco. Vai ter semanas que a gente não vai ter Terapeuta em Foco, porque no horário do Terapeuta em Foco vai ser o Jornada Profissional Terapeuta, tá bom? E manda pra mim no direct, aí no qualquer comentário aí que tiver em vídeo, dúvidas que vocês tiverem, dores que vocês tiverem, enfim, eu quero trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o que vocês precisam, tá? Porque eu tô aqui desde 2017, já tive acertos, já tive muitos erros, já apanhei bastante, já fui muito, acolhida. Então a gente tem um pouquinho aí de experiência para trazer para vocês, para que o caminho de vocês sejam mais leves e vocês consigam cada vez mais atender mais clientes. Decidi, Adriana, minha agenda vai ter 20 atendimentos por semana. Decidi, Adriana, minha agenda vai ter 14, vai ter 25. Ok, mas que isso esteja muito bem resolvido dentro de vocês e que essa galera venha, porque tem muita gente precisando do seu trabalho aí. E eu quero saber por que você ainda não tá divulgando, gente. Por que a gente usa o Instagram, né? E você fala assim, Adriana, por que você usa tanto Instagram se você falou aqui que o cliente não vem tanto pelo Instagram? Por quê? Pela seguinte premissa, né? E a Flávia vai me bater de novo. E não faz sentido o que eu vou falar, mas é o que acontece na minha vida. Eu não sinto que tenho habilidade de vender, tá? E esse é o ponto principal para quem vai trabalhar como autônomo. A gente tem que saber vender, tá? A gente tem cinco habilidades importantes e fundamentais para o empreendedorismo. E o terapeuta é empreendedor do seu próprio negócio, tá? Então a gente tem 5 habilidades. Primeiro, vendas. Gente, eu me arrependo muito que eu falava mal da equipe de vendas das empresas que eu trabalhava, porque não é fácil, tá? Tem gente que já é vendedor nato. Meu irmão é vendedor nato, assim, ele, né? Mas eu não sinto que eu tenho essa habilidade. Segunda habilidade é autoconfiança. Isso foi um trabalho que eu fiz ali com vários terapeutas. Minha autoconfiança era lá no chinelo, né? Mas enfim, estamos aí. É um assunto que eu preciso revisitar, mas isso é muito claro para mim. Então, autoconfiança, segundo. Terceiro, autocontrole. Eu acho autocontrole um pouco pesado, mas é uma autodisciplina, né? Uma inteligência emocional, uma consciência emocional, saber como que a gente funciona emocionalmente. Eu acredito que isso é muito mais do que autocontrole. Então, uma consciência emocional, tá? Quarto, equipe eficiente. Aí você fala assim, mas eu trabalho sozinho. Então, processos eficientes, tá? Então, o processo de como eu gerencio ali os meus atendimentos, não só quando eu tô ali com o meu consultante, mas a entrada do pagamento dele, a baixa do pagamento dele, como eu explico para ele como que vai funcionar ali o processo de atendimento, o processo de agenda. Então, se a gente não tem equipe, a gente fala de processos eficientes, tá? E, por último, visão estratégica. Então, para mim, o Instagram é algo estratégico, que eu firmo a minha marca, que eu trago meu conhecimento para vocês, as pessoas olham e falam assim, nossa, eu acho que a Adriana pode me ajudar, eu acho que ela pode ser uma pessoa que pode entregar algo para mim ou facilitar alguma coisa na minha vida. Eu tô precisando de um terapeuta, eu vi confiança ali, eu vou agendar com ela. Então as pessoas, quando elas me procuram, elas já me procuram para agendar. Por quê? Porque eu firmei essa marca aqui, né? Eu já trouxe isso aqui, eu digo pro pessoal que anda comigo que o meu objetivo é eu ser que nem, por exemplo, a Coca-Cola. A gente compra Coca-Cola sem ter propaganda na TV, né? E justamente pra pessoa falar, nossa, pensei no terapeuta, vou marcar com a Adriana. Pensei no terapeuta, vou marcar com a Maria. Pensei no terapeuta, vou marcar com o José, por exemplo, tá? Então, a gente firmando essa nossa marca, né? Para quem não tem essa habilidade totalmente desenvolvida, assim como eu julgo que não tenho, a gente deixa todo esse conteúdo aqui, a gente mostra quais são as nossas habilidades, como que a gente funciona, a pessoa olha e fala, vou passar com essa pessoa. Então, se pra gente é desafiador ter essa habilidade de vender, então vamos gerar conteúdo,
trazer uma vitrine estruturada para o Instagram, trazer aqui, né? Tem gente que fala assim, ai, mas dá trabalho. Tem vários métodos aí que eu já vi, ai, não crie conteúdo, não venda assim, venda em tantos passos. Gente, para cada um funciona de um jeito. Para mim, eu não consigo ser terapeuta fast food, ofertar serviço a fast food, isso não é para mim, tá? Para mim, eu funciono muito numa questão de construção, de entrega, de trazer coisas aqui para vocês, para que as pessoas percebam como que eu trabalho, a seriedade do meu serviço e me procurem para passar comigo. Então, eu deixei dicas aqui valiosíssimas para vocês, tá? Porque aquele que procura a gente no Google e acha a gente no Google, aquele que vem por indicação, ele vai procurar o seu Instagram, vai ver que tipo de conteúdo tem ali, o que você fala e se você tem alguma coisa ali, pelo menos uma dica para ele conseguir sair às vezes daquela agonia ali por trás. Namora você ali, porque eu já fiz muito isso, queria fazer um curso, namorava ali o curso no Instagram, no Facebook, acessava a página, ficava ali, me planejava, daqui, sei lá, 3 meses eu vou fazer esse curso, acompanhava ali para fechar. Então, entendam que o Instagram de vocês é uma vitrine, tá? Não só Instagram, mas quem foi pro Facebook também. Eu tenho Facebook, mas hoje eu não movimento tanto o Facebook, né? Eu movimento mais o Instagram, tá bom? Bom, estamos chegando ao final aqui, né, desse nosso bate-papo. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa aqui. E não percam, 23 de agosto, às 17 horas, a primeira aula do Jornada Profissional Terapeuta. A gente vai trazer bastante conteúdo nessa jornada. Se eu não me engano, em todos os encontros, Tamires vem comigo. Então, essa galera tá vindo comigo por quê? Porque junto a gente vai mais longe, tá? Então, quanto mais unidos a gente estiver, quanto mais ali a gente se vê, né? Não como concorrente, mas sim como parceiro, como pessoas que podem ali agregar, pessoas que podem trazer ali força para o nosso trabalho, e não só o meu individual, mas o nosso trabalho como terapeuta. É lindo, é fundamental para o nosso trabalho cada vez mais se fortalecer, a gente ter pessoas ali engajadas, pessoas ali comprometidas e acreditando que sim, a terapia é uma profissão, que a terapia sim pode facilitar o processo de muita gente, pode ajudar muita gente, tá certo? Um grande abraço para vocês, vou tentar deixar essa live salva aqui para vocês, tá bom? Para vocês conseguirem assistir depois de novo. Um grande abraço para vocês.